gente! Boa noite! Vem chegando porque a gente está começando mais uma live. Vem, gente! Seja bem-vindo, pessoal que está entrando agora. Ó. Um beijo para vocês! Climírio, seja bem-vindo! Vamos convidando o pessoal para mais uma live. Oi, Fernando, meu amigo querido. Como você tá? Tudo bem? Papai, um beijo. Obrigada pela presença aqui, pela audiência. Chegou a hora da nossa live. Vamos chegando. Ó, o pessoal do Zema, lá de Pedrinópolis, seja bem-vindo. Rosenilda, tudo bem? Gente, vamos mandar um aviãozinho para todo mundo participar da live com a gente hoje. Oh, coisa boa! Terça-feira e a gente tá como, hein? Ó! Tudo bem, Rose? Seja bem-vinda. Vamos convidando as amigas, os amigos para estar aqui com a gente na nossa live de hoje. Que hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que muita gente vai gostar, né? Quem aqui, na verdade, não tem um pouquinho de ciúmes, hã? Ah, com certeza, muita gente tem ciúmes. Mas me conte uma coisa, quanta gente tem problemas com ciúme, né? E a gente sabe de várias histórias, a gente já ouviu várias histórias e a gente vai conversar hoje com o nosso querido psicólogo, o Carol, que lá do Nordeste está aqui especialmente para atender a gente hoje e falar desse tema. O Carol Costa Júnior, que daqui a pouquinho ele deve estar entrando aqui na live. Enquanto isso, vamos aproveitar e vamos convidar todo mundo. Eu também estou enviando aqui, ó, o aviãozinho para todo mundo participar. Vamos enviar, gente. Chegou a hora da nossa live. Quero dizer para vocês o seguinte, ó. A live fica sempre salva e a gente depois deixa salvo para vocês assistirem. Depois eu coloco também no YouTube, no meu canal do YouTube. Então, olha só, quem ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, corre lá. Vocês podem acessar aí no meu link da bio, que vai chegar lá no meu canal do YouTube, viu, gente? E lá tem todas as lives que eu fiz desde 2020. Tá dando uns 3 minutinhos de início da nossa live. Cadê o meu convidado? Já tá na área? Deixa eu ver se ele tá aqui. Ainda não. Vamos aguardar, agora mesmo ele chega. E me contem de onde vocês estão falando. Ó, o Carol chegou, já tá aqui, ó. Já vou convidá-lo já pra gente conversar. Coloquei uma música bem animada pra gente começar bem essa live. Aí, ó. Cadê meu convidado? Opa, tá virada a câmera, Carol. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Peraí, vira... tem um círculozinho. Aí você vira como se fosse selfie. Tá. Vê se você consegue achar aí. Você vai virar o celular como se estivesse fazendo uma selfie. Aê! Agora sim! Muito bem! O pessoal tá entrando, ó. Que bom! Que coisa boa! Seja muito bem-vindo, meu amigo! Igualmente. É um prazer te conhecer virtualmente, né, Carol? A gente conversou por telefone, a gente, na verdade, pelo WhatsApp. É verdade, é verdade. É um prazer todo meu estar aqui, né? Um assunto tão legal, né? Que envolve tanta gente. Hoje já estavam falando comigo e tal, e perguntando o horário justamente por conta disso. Por ser realmente um assunto bem interessante. É um assunto que interessa muita gente. Muita gente já passou por algum problema. Ou tem o ciúme, ou tem alguém com quem convive que sente ciúmes. E aí Sim, tem várias consequências sobre as quais a gente vai conversar hoje, né, Carol? É verdade. Interessante também é o fato de fazer tão parte da vida de todo mundo, né?
e até num sentido bem mais, assim, como é que eu vou dizer assim, um sentido mais enfático, né? Sim. Porque deveria, aliás, deveria não, existe, né, para todos, obviamente, mas o tanto que se fala e o tanto também de lendas, né, que se formam em torno desse tema também, por isso que é bem interessante. E eu estou vendo aqui que o pessoal já está entrando Tá aqui, né? entrando, gente, e, ó, e vocês podem convidar mais amigos nesse aviãozinho, essa setinha que tem aí, ó, envia para todo mundo. Quando você aponta ela aí para o lado direito, vai aparecer todos os seus amigos, aí vocês convidam aí 3, 4 amigos para estarem aqui conosco, porque vai ser um bate-papo muito legal, né, Carol? Ah, é. E você está falando o quê? De Minas Gerais, né? Eu estou falando de Uberlândia, agora eu quero saber você. Me conta um pouquinho sobre você, a sua história, porque a gente se conheceu graças a um trabalho que eu desenvolvo com o Sistema Pivida, e você é a fonte, né, das nossas matérias voltadas para o lado da psicologia. Então, eu tive o prazer de conversar com você pelo WhatsApp, sua receptividade me tocou o coração, assim, Érica, ele tem que participar de uma live contigo. E aí deu certo, tá vendo? Pois Eu é, eu te estou em agradeço Recife. demais por Ah, isso. eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui, né? Aqui em Recife hoje, né? Tá assim, o mundo está se acabando em água. Quem é daqui sabe. Sério? Tá, a coisa assim Você tá tá em assim. Recife? Eu estou em Recife. Que terra Recife, boa! Que ah, é. terra maravilhosa! Eu tive aí, conheci Foi? Recife. Eu estive, na verdade, em Porto de Galinhas, né? É. Assim, hoje é como se fosse, né? Porque a estrada para lá é muito boa, né? Antes Excelente. não. Há algumas décadas era quase uma aventura, né? Era quase um rally. Fiquei Agora sabendo. não, as Eu coisas tive a mudaram. sorte de pegar, então, em desenvolvimento. E foi maravilhoso, porque a experiência foi ótima. E eu gostei Coisa demais boa. da sua TI. Então, quer dizer que você está aí. Tô vendo que tem aluna sua, ó, quem falou aqui. A Criane falou: boa noite, professor Carol. Sou sua aluna da pós-graduação da Alfa. Então, você dá aula também? Dou também. É muito bom, assim, é uma felicidade muito grande encontrar os alunos, assim, pessoas amigas, né? Eu sempre digo que eu não formo alunos, eu não tenho alunos, eu tenho parceiros, amigos, colegas, né? E eu fico muito feliz. Sejam muito bem-vindos a todos que aí estão entrando. Tô adorando, gente. Coisa Obrigada pela boa. audiência, obrigada por estarem conosco. Então, me conta, e você dá aula na universidade? Sim, sim, algumas universidades, Psicologia? faculdades também. Na verdade, pelo Brasil, né? Então, assim, algumas universidades me chamam, mas aqui eu sou locado em Recife. Quando eu digo locado, é porque, para quem não sabe, né, eu estou à frente do setor de psicologia e também do atendimento ao autista, né, do Apivida, sou coordenador nacional. Que legal. E a gente desempenha um trabalho que é bem interessante porque mexe com a qualidade de vida das pessoas. E na questão da docência, eu ministro aulas dentro dos cursos de psicologia, neuropsicologia, neuropsicopedagogia também, comportamento humano no geral, e tenho aí a felicidade de ter vários alunos assim espalhados aí pelo Brasil, fico muito feliz também. Que Durante o legal. processo de pandemia, essa interação que nós estamos tendo agora, né, que é um milagre da tecnologia, isso a gente via lá nos Jeffersons, os Jeffersons. Era, lembra? Pois é. A gente via lá no desenho lá, e hoje é uma realidade, né? O que era tendência agora é uma realidade, que é o ensino à distância. Isso proporcionou também que cruzássemos fronteiras, e hoje a gente está alcançando aí vários lugares e locais. Isso é muito bom, é gratificante, graças à tecnologia. E aí tem o meu trabalho, não só como psicólogo, neuropsicólogo, psicomotricista, entre outras coisas também, mas também no atendimento, né? Tendo aí essa experiência em psicoterapia, em muitos casos de ciúme. Também sou terapeuta de casais, então aí você já imagina, Que né, o tanto de bacana. coisa. Pois é. E aí, não só a questão da docência, mas também estar vinculado, né, a um atendimento direto. São milhares de terapeutas pelo Brasil espalhados, no qual eu faço parte. E tenho muito orgulho dessa profissão. Eu digo sempre que eu ajudo as pessoas e, assim, um misto de experiência, né? E a gente sabe É que o uma comportamento missão. humano
Pois é a É uma missão. missão. Quem trabalha com psicologia, eu falo que é missão de vida, porque ajuda o próximo, né? Pois E, é. gente, vocês estão percebendo, né, o gabarito do meu convidado dessa noite. Vocês estão percebendo a riqueza de conteúdo que ele vai compartilhar conosco. Então, convidem mais os amigos para a gente assistir a esse bate-papo maravilhoso, que nós vamos começar já já. E eu quero dizer Isso. que eu vou deixar a live salva, porque, Carol, tem muita gente que assiste as lives depois, porque às vezes está ocupado, tem os afazeres, e agora a rotina volta ao normal depois da pandemia, muita gente ainda estudando, trabalhando, mas eu faço questão de deixar todas as lives salvas, porque são assuntos de interesse público e que vocês merecem aprender um pouquinho mais. Então, sejam todos bem-vindos, ó. Michele, J. Santos, a Samir, opa, a Samira, Davis, nossa, todo mundo que está aqui, uma ótima noite para começar o nosso bate-papo. Como é que você vê essa listagem? Eu sou meio neandertal nessa coisa da tecnologia, né? Eu sei que faz parte Aqui da para vida. mim vai aparecendo aqui, ó, vai subindo as pessoas que estão entrando. Aí aparece uma mãozinha, eu vou acenando para todo mundo. Agora minha amiga, ó, quem entrou agora foi minha prima, a Dilma, lá de Araxá. Araxá é uma cidade. Não sei se vocês já conhecem Araxá, vocês aí de Recife, do Nordeste, mas é uma cidade muito famosa no interior de Minas, que conta a história da Dona Beija lá. Minha prima entrou agora, então tem gente de Araxá, tem gente de Perdizes, tem gente de Uberlândia. A Michele tá aqui, ó. Michele Marie, tudo bem? Ah, que bacana. Tá todo mundo aqui. Aí é que você disse, o milagre da internet proporciona tudo isso. Então tem gente de todas as regiões do país para ouvir você falar hoje. E a gente vai começar com a primeira pergunta. Vamos lá. Vou te chamar de professor. Professor Carol. O que é esse tal de ciúme? Que sentimento é esse? Pois é, como você bem falou, é um sentimento, né? É uma reação humana, é natural. Você sentir ciúme, no caso vem do latim, quer dizer querer bem, é você ter ciúme, muitas vezes do objeto de prazer ou daquilo que você tem cuidado, que é justamente a pessoa ou esse objeto de prazer. Ah, eu tenho ciúme da minha parceira, do meu parceiro, mas está muito mais ligado à insegurança, na verdade, do que o querer bem. Existe o ciúme, que a gente vai dizer assim, a grosso modo, como normal, que na verdade tem uma outra dimensão aí no caso, mas a gente vai colocar como um ciúme muito aceitável, né? Que muitas vezes é por querer, por estar, e também por algum momento aí se sentir ameaçado. Algumas pessoas vão dizer que é o tempero da relação, é bom quando tem um ciúminho, ou até para ver se aquela pessoa está envolvida realmente ou não. Isso, assim, não é bom. Não é bom porque não chega a ser saudável, né? Por mais que se tenha um tempero ou algo mais aí, né, em toda essa situação, querendo ou não, vai atiçar um pouco a insegurança do outro, né? Sempre quando surge uma situação de ciúme, é interessante que a pessoa tenha aí uma grande oportunidade de amadurecer essa relação, ou seja, de estar próximo. E esse estar próximo é até uma excelente oportunidade de você colocar limites saudáveis na relação. Sim. E aí vamos entender esse homem como algo natural do ser humano, assim como o medo, assim como o próprio estresse, né, que faz parte do dia a dia, faz parte da vida das pessoas. E aí muitas pessoas vão ver como negativo, né? O ciúme, ele é natural. Se eu gosto de algo, eu vou sentir ciúme se eu me sentir ameaçado, mas um ameaçado dentro da normalidade, vamos assim dizer, né? Então esse sentimento, ele vai vai estar presente durante toda a sua vida. Aquela pessoa diz assim, eu não sinto ciúme. É conversa, não tem essa não. Mas eu estou dizendo, doutor Carol. De alguma coisa. Pois é, nem que seja aquele ciúme mínimo, alguma coisa assim muito... vem com essa conversa, não, isso é papo furado. Em algum momento, pelo mínimo que seja, você já foi ali e sentiu um certo receio. E talvez não seja exagerado, de uma forma desproporcional. Mas em algum momento ali, a coisa ela tomou um rumo que mexeu com você. Então é natural, é um processo natural, está em todas as pessoas. Se eu tenho afeto, se na minha vida
eu demonstro afeto por algo, por alguém, por outra pessoa, um objeto, seja lá o que for, eu tenho sim esse movimento do gostar. Então a gente vai entender como sentimento, é uma insegurança, obviamente, mas tudo dentro da normalidade. O problema é quando isso começa a destoar, começa a distorcer. E aí são N situações. E é claro, obviamente, que muitas pessoas se identificam com isso também. Ah, eu não era ciumento, doutor Carol, mas aí acabei me relacionando e acabou despertando isso. Será que é algo em você? Será que é algo em outro? É um movimento? E aí vai muito da segurança ou da insegurança, vamos assim dizer, mas esse sentimento ele faz parte aí do nosso dia a dia. E aí, muitos dizem que é algo assim inesperado, outros dizem que é algo aceitável, Sim. odiado por uns, né? Aceito por outros, até em alguma maneira vai apimentar as coisas, mas é bom ter cuidado, né? Como tudo na vida tem que ter um limite, né? Então Claro. esse sentimento tem que ser percebido. Exato, tem que ser percebido e nós temos que aprender com ele, nunca deixar com que isso tome conta da nossa vida, né? Porque aí a coisa vai tomar uma outra proporção. Então a gente pode dizer que a origem do ciúme é aquele medo de perder aquilo, aquela pessoa, aquela coisa, enfim, é o medo que brota no nosso coraçãozinho de, ó, vou perder. É isso. É uma insegurança. Se a gente começar a perceber que essa insegurança, ela vem lá de trás, ela vem lá da infância, né? Mas eu, não, eu tive uma infância muito boa. Bem, em algum momento da sua vida, a gente vai entender como se fosse um triângulo, né? E isso aconteceu, inclusive, na infância. Esse medo de perder o outro, ou de ser trocado, né? Isso também tem a ver, que aí vem a insegurança, a sua insegurança, o que está em você. Então, esse triângulo é justamente você, né? Mamãe, papai. Em algum momento, aquele objeto ali, do prazer, do desejo, do gostar, em algum momento foi ameaçado. Para os meninos, no caso, ameaçou a mãe, né? Aí vem o pai, e aí ele vem como agente castrador e diz assim, não, esse amor, essa forma que você ama e que essa vulnerabilidade que você está sentindo é um outro tipo de coisa. Algumas pessoas têm tanto receio, sabem até que a relação não é boa, não é interessante, mas sentem o receio do abandono. E quando a gente vai lá atrás, a gente percebe que dentro do histórico desse paciente, o Ah, movimento da criança interior. Essa criança que nós carregamos e que nós estamos com ela o tempo ah, todo. E que é interessante isso, porque a gente acha que não é assim. Então, para a menina, teve um movimento do pai, né? No caso, a mãe, em algum momento foi o rival, a rival, e isso é passageiro, né? Isso é alguma coisa que acontece. E é daí que parte, é justamente a construção do sujeito moral. Que tem que acontecer, tem que haver essa castração simbólica e dizer assim, olha, esse amor aí, isso é uma das abordagens, né? Quando a gente vai entender esse ciúme. A questão do abandono também, muitas vezes a pessoa foi deixada de lado. Tem também a questão de nunca ser valorizado, né? Então, sempre uma questão de uma autoestima baixa. Muitos teóricos vão dizer que o que você viveu ali, dos 9 meses até 7 anos, é quem determina o adulto que você é. Então, a quantidade de nãos que você recebeu, você não consegue, você não é capaz, você não vai dar em nada na vida, tudo isso vai internalizando. Quando você cresce, você quer ser aceito. Eu não fui aceito quando criança. Então eu quero ser aceito agora. Aí eu fico querendo validar o tempo todo. O que, é que você acha de mim? Como é que eu sou? Eu sou legal para você e tal. E quando o outro diz assim, você não é legal, você não gosta de você e tal, isso me afeta muito mais porque eu tenho aquelas feridas do passado. Então, sim. muitas vezes, eu retardo o abandono. O abandono, para mim, não é interessante. E muitas vezes ele já aconteceu, mas você acaba infernizando ou atrapalhando a vida, não só a sua, porque é muito desgastante ter ciúme. É muito desgastante passar por tudo isso. Para você e para o outro. É extremamente desgastante. Isso vai mexer com a saúde mental dos dois, né? Então, temos que ter cuidado com relação a isso. Tem muita coisa ainda para destrinchar nesse universo aí do ciúme. O pessoal tá chegando, né? Tá Temos aí. chegando, tá chegando. E sejam muito bem-vindos, viu, gente? Andréia, É verdade. podem aproveitar para fazer suas perguntas também, para interagir conosco. E a gente vai passando aqui
Carol, para ele responder para nós. Carol, e como a gente pode diferenciar o ciúme normal do ciúme patológico, aquele que chega a ser uma doença? Pois é, essa é uma das grandes perguntas que se faz no consultório e que até onde isso vai? Como é que eu começo a perceber essa diferenciação, né? E é bem simples, é a partir do momento que em que momento isso começa a atrapalhar a sua vida? Isso começa a atrapalhar o teu dia a dia, as tuas atividades laborais, a tua rotina, quando isso começa a virar um pesadelo. E aí, como é que a gente percebe isso? Primeiro que a outra pessoa, né, a parceira, ela perde como é que eu vou dizer, a espontaneidade, né? Porque muitas vezes vai dizer assim, não, porque você olhou de lado, né? Acontece nos casais estarem falando o tempo todo, você olhou de lado, não pode isso, não pode aquilo, tal. E aquela pessoa deixa de ser espontânea, porque sabe que algum movimento dela vai gerar isso em você. Já estamos no processo patológico. Então, muitas vezes essa pessoa, ela, por conta desses fantasmas internos, tudo isso que ele vem passando, que é uma questão da pessoa, desse agente, do ciumento, vamos assim dizer. E aí é o conteúdo dele, né? Então, ele está passando isso para outra pessoa. E aí você começa a ver, percebe que começa a perder essa espontaneidade, né? Essa forma leve de se levar a relação. E o ciumento, ele começa a ter uma distorção da realidade. Ele começa a achar que tudo vai vir para ameaçá-lo. Ou seja, tirar ele da jogada. Ou seja, ele vai ser substituído. Se enlouquece a vida da pessoa, vai enlouquecendo a vida da pessoa num ponto que a pessoa deixa de trabalhar bem, deixa de viver bem, começa a assombrar a vida do outro, né? A vida do outro. As coisas do outro. Não, isso é muito comum. Aí, eu quero ver a senha do celular, eu quero ver com quem você falou, eu quero ter acesso ao e-mail, eu quero ter acesso às suas redes sociais. E rede social, a gente sabe, a rede social em si, né? E isso é até tema de um outro lado. Que é uma grande ilusão. É obviamente que tudo aí é projetado. No mundo virtual, todos são filósofos, todos são bondosos, todos são tementes a Deus, né? Então, assim, é um mundo fantasioso, obviamente, né? Na realidade, é coisa bem diferente. Isso vem contaminando toda uma sociedade. Mas vamos para um outro patamar. E mais na rede social, a questão dos likes, a questão das carinhas, hoje, né? E eu sempre digo em consultório que, tipo assim, se você procurar, você encontra. Mas não encontra porque a pessoa está fazendo algo. É porque sua mente já está tão propícia a isso, de encontrar algo, que qualquer coisa, um emotion que você vê, já é o sinal de que algo está acontecendo. Então, aquilo que você procura ver, você vai acabar vendo. Mas não porque a pessoa está fazendo, porque a sua mente começa a projetar isso. Tanto que você sai à procura da pessoa, acaba vendo e não vê, né? Obviamente, você está ali, mas você não vê aquela pessoa, mas a sua mente projetou. Já é um quadro patológico. Já é um quadro onde você estava, com o que você falou, e às vezes o mínimo sorriso direcionado ao objeto amado, ou seja, a pessoa de desejo, né? Fonte do desejo, já é sinal para acabar o dia ali. Então, tudo acaba do passeio, né? Acaba o passeio. E uma coisa interessante é que você começa a identificar esse casal adoecido. Esse casal que ele não fica bem. Ele não fica bem no ambiente, no restaurante. Não ri, é o tempo inteiro observando o que o outro está fazendo. Isso. E aí é uma coisa chata, porque as pessoas começam a não gostar mais da presença do outro. O que foi que te chamou a atenção no outro? O que se buscou com o outro? E agora não tem mais isso. Agora você não percebe mais isso. Muitas vezes eu recebo relatos de casais que dizem assim, poxa, está chegando a hora de chegar em casa. Já sei que quando chegar em casa já não vai ser uma coisa boa. Aí isso sim já é um quadro patológico. Existe um agente causador. Isso tem que ser tratado. E aí já começa esse processo. Infelizmente é um desgaste muito grande, né? É um desgaste muito grande até as pessoas perceberem que é algo com você e não com o outro. E que precisa ser trabalhado. E aí nós temos aí palco para vários tipos de comportamento. E aí vem as consequências. As consequências
consequências desse ciúme patológico, que o próprio nome já diz, é patológico, é doentio. Então, eu imagino Isso. que acarreta várias aí, consequências, né? Não, sem dúvida. É algo que vai trazer para você, como consequência, o que é que eu tenho? Eu tenho N situações. E Sim. cada pessoa vai reagir à sua maneira. Cada pessoa vai ter um jeito de fazê-lo, de interpretar isso e de vivenciar essa dor. Né? Que muitas vezes ele até vai dizer assim, poxa, eu não era assim. Por que eu estou assim desse jeito? Aí vem uma outra situação, que a outra pessoa também pode provocar esse ciúme no outro. Despertando o quê? A insegurança do outro. Ah, Ah, mas muitos psicólogos vão dizer assim, não, Carol, se eu realmente eu me conheço, né, se eu já me trabalho, faço um trabalho prévio e tal, não tem nada que me ameace. Nada disso. Em algum momento você pode sim se sentir ameaçado e isso vai gerar um comportamento patológico. E no final de tudo, o enlouquecido é você. Quando na verdade existe aí uma motivação para isso. Claro que numa relação, isso é muito comum e é bom falar, numa relação, muitos vão dizer assim, não, mas me conheceu assim. Se me conheceu assim, a vida que segue. Não é bem dessa forma, porque existem acordos implícitos aí. Né? Não precisa ser dito como levar essa relação. Não é algo que você vai chegar e demonstrar logo de cara e dizer assim, ó, vamos fazer desse jeito. Não, existem acordos aí que estão implícitos e precisam ser seguidos. Né? Então, muitas vezes existem distorções disso, por várias razões, e a pessoa que ali está, muitas vezes se sente não bom o suficiente para estar do lado. Poxa, por quê? Que eu não desperto determinado comportamento na outra pessoa e tal. E aí você começa a se diminuir, você acha que você não é tão bom o suficiente. Isso faz com que gere essa insegurança. né? É verdade. Aí tudo desanda, tudo infelizmente vai desandando e isso tem sido, como eu falei, sido palco para muitos comportamentos e lotando consultórios ao longo do mundo, né? Isso aí já está presente na história, né? Desde que o ser humano é ser humano, desde que se entende, começou a se criar os pares, né? Na verdade, essa vontade de se perpetuar. O homem ele quis se perpetuar nos filhos. Só que eu, para ser meus filhos, eu precisava criar essa propriedade na mulher. Eu preciso ter essa mulher com propriedade para garantir que esses filhos são meus. Sim. E aí veio essa construção de não, ela é minha, até porque eu não vou dividir os meus bens, ou o que eu construí com, sei lá, o filho do vizinho. Né? No caso, foi o vizinho. Então, não faz sentido. Então, isso há um componente histórico nisso também, que vai se perpetuando ao longo da vida. Aí entra a questão da honra, a questão dos valores sociais, o que vem a ser isso. Então, a traição, ela está em todos os ambientes, ela está nos filmes, ela está na ópera, ela está nas músicas, ela está na Bíblia, isso é fato. Então, já faz parte disso. A insegurança vem junto também. Então, ao longo da história, não dá para desassociar isso. Não, sou uma pessoa plena. Depende muito desse movimento, né? Sim. Quando a gente diz patológico, a gente está falando de adoecimento. E esse adoecimento, infelizmente, as pessoas podem até achar que não, mas é dessa criança, essa criança sua, né, que você não lá atrás não trabalhou e que agora, inconscientemente, ela volta para você. Por isso que a gente precisa saber exatamente o que é está acontecendo, que vem a ser isso. Né? Não que você não vá reagir ao ciúme, não, de forma alguma, como a gente falou antes. É um movimento humano. Agora, até se tornar patológico é quando ele começa a atrapalhar a sua vida. Sim, olha só o pessoal que está entrando aqui, a Simone Belém do Pará. Um beijo para Simone você, está aí? Simone. A Que Natália também. legal. A Jéssica está aqui, ó, participando com a Ah, gente. Isabela, Simone, Vilma, Sandra. Ah, que legal. Catarina, professora Rafaela, Cláudia. Que bacana, gente. Obrigada pela audiência. Beijo para vocês e podem mandar perguntas, viu? A gente vai aqui abrir o espaço para vocês também mandarem perguntas. E dentro Boa dessa. noite, Isabela. Boa noite. Um beijo, Isabela. E dentro dessas patologias, assim, eu fico pensando o lado social, como a gente tem visto, primeiro, muitas separações, as pessoas não estão mais tolerando esse tipo de situação. Segundo, a pessoa separa,
o cônjuge não aceita, por exemplo, a separação, vai lá e mata. Muitos feminicídios, né, em função disso tudo. Então, chega num patamar, né, Carol, que passa além do ser humano, assim, já prejudica a sociedade, já aquela família, os amigos. Então, é muito sério, né? Brigas. Não, sei. Gente, aqui em Uberlândia, a gente fica sabendo de cada coisa por conta de brigas de ciúmes de casais, sabe? É cada É coisa. só sair à noite. Oi? É só sair à noite em alguma balada, você vai ver em algum momento a coisa vai distorcer. E eu penso assim, sabe? Você disse dessa criança interior que a gente tem, que a gente precisa conhecer, o autoconhecimento, né? As pessoas estão precisando se conhecerem, porque eu fico pensando, a fraqueza do indivíduo, quando ele vai às vias de fato, é um desequilíbrio enorme interno, né? É querer que o outro supra aquilo dentro de você. Vê se eu tô certa, esse meu raciocínio, Carol. Se é isso mesmo. E aí, ela, enfim, aquela criancinha tá tão machucada que ela vai às vias de fato mesmo, né? Isso. A gente, temos aí como consequência várias situações. Uma delas é justamente essa, né? Que é ir às vias de fato. Antes de ir às vias de fato, que aí é um momento muito pesado, é que aquela pessoa já morreu por dentro. Né? Então, assim, um movimento do outro afetou você como um ser, né? Até se a gente entrar, ou seja, a tua alma, ela morreu por dentro. E aí, psicologia, a maior dor, se fala que a maior dor que o ser humano ele pode sentir é justamente a dor da rejeição. Ela se torna física. É difícil quando você é trocado, quando uma outra pessoa ameaçou aquilo ali e realmente foi ali e tirou, você não sabe como lidar. O ser humano não está preparado para isso. Não está preparado e sofre com isso demais. Então ele morreu por dentro. Há quem diga que a separação, os filósofos vários ao longo da história vai dizer que é a morte em vida. Ou seja, muitas pessoas, aí veja como são as coisas, muitas pessoas vão desejar que aquela pessoa deixe de existir, porque é melhor o mundo sem aquela pessoa do que aquela pessoa está vivendo por aí. Então, eu preferia que ela morresse para eu não ter que saber que ela existe no mundo. Só que passado esse momento, esse adoecimento, essa dor, né, não faz mais sentido. Ao ponto que depois que passa tudo isso, você olha para trás e faz, poxa, sofri tanto por isso. Tipo, poxa, foi difícil. Cresci com isso. Né? O crescimento no sentido de eu evoluir com essa dor e as situações da vida vêm justamente para nos dar uma lição. Eu cresci com isso. Então, assim, por que naquele momento eu desejei? Porque só sabe quem passa. E aí é como você estava falando, as coisas mudaram tanto. Hoje em dia, muitas separações, inclusive durante a pandemia, houve número recorde de separações. Claro que o advento tecnológico, né, ou seja, o cartório virtual ajudou bastante, mas em contrapartida, houveram também aí muitas situações de casais que se uniram, né, apesar de tudo. Então, se separa de um lado e muitas vezes é porque começou a coexistir mais tempo, no caso, os casais se levantam, se despedem, um vai fazer suas atividades, outro vai para um lado, ou um fica em casa, não precisa ficar 24 horas. Quando chegou a situação do fica em casa e fica todo mundo junto, aí as imperfeições, né, começaram a vir à tona. E esse é o tipo de situação que a gente não quer. Tipo assim, a gente não quer ver isso no outro. E aí começou um comportamento mais difícil de estar dentro de casa e ter que lidar em paciência a ponto de que explodiu. Muitas vezes o que mantinha a liga era justamente não estar 24 horas colado, né? E você vê que muitos casais, eles, quando iniciam, querem estar juntos o tempo todo, né? Aquele amor. Não, sem encontrar rapidinho. E isso é neuroquímico, isso há uma descarga de dopamina, gera um prazer muito grande, né? Então, existem aí uma equalização de agentes neuroquímicos que vai causar um prazer muito grande só de você ver a pessoa. Quando você vê a pessoa, já desperta algo que é quase a mesma atividade de um
um viciado na droga. Olha Por só. isso que dizem, os antigos até dizem que é a droga, né? A droga do cérebro seria justamente esse amor. Só que ele tem prazo de validade. Ele não vai durar muito tempo. Ele vai durar aí pelo menos alguns meses, né? Então, essa coisa, essa química, essa coisa de querer estar junto toda hora, né, o tempo todo, ela tende a passar. E aí, quando ela passa, ela vira um outro sentimento, que é mais do companheirismo, de estar junto. Aí sim começa a questão mais de valores. Porque aquela coisa da pele, da pegada, isso tudo passou. E o que é que fica agora? Alguns vão dizer que é o resgate daquele tempo que passou. Né? Por mais tempo que você fique com a outra pessoa, passar esses 6 meses, 8 meses, nessa relação mais intensa, tudo que você vive adiante é a tentativa de resgate daqueles primeiros meses. Ah, Porque aí sempre você vai dizer, ah, fulano mudou, fulano ele mudou muito, ele não era assim no início, não, ele sempre foi. Você não enxergava, porque você estava dopado aí de vários neurotransmissores que trazem essa sensação. E aí diz assim, poxa, tudo mudou. Não, tudo não mudou. A coisa era a mesma, porém você não conseguia enxergar. É era, quase como um ópio, você fica, né, é uma droga, eu né? ia falar, ó, Só que tudo volta e aí se começa a parte mais difícil de tudo isso, que é justamente viver a dois. E viver a dois não é fácil. É não. claro que quando você pega um casal maduro e você vai conversar, é muito bom falar com as pessoas mais experientes. Quando a gente vai falar com pessoas que de mais idade, você começa a ver a vida de um jeito diferente, porque é uma carga de experiência muito grande. Né? Sim. Então, você mais jovem, procure sempre ter um momento de conversar com pessoas mais experientes, pessoas de mais idade, com pessoas mais maduras, porque essa passagem da experiência ela é muito gratificante. E vão ver a vida de um jeito diferente. Até nos filmes, quando a gente vê naquele momento que tem lá o sábio, né, que tá, sei lá, uma coisa meio Kung Fu Panda, né? Tem lá, e que vai se aproximando e tem sempre uma mensagem muito positiva. Isso na vida real também acontece. Tanto que os casais mais experientes, hoje se vê muitas vezes assim, casais mais maduros, que conhecem, conhecem o outro, e já com 4, 5 meses já estão juntos, e as pessoas de fora vão dizer, poxa, mas que pressa, mal se conhece, não é isso não, é porque não tem tempo, não tem tempo. Mas vai esperar mais o quê? Não dá tempo mais de que pegar na mão, ir para o cinema e passar tudo aquilo. Porque para o jovem é legal, porque o jovem acha que ainda vai demorar bastante, tem muitos anos pela frente. Mas quem já passou dos 30, já está já nos 40, não tem tanto esse tempo não, ele já quer que a coisa se desenrole. É Então o valor tempo é diferente. É diferente para quem tem 20 anos, que acha que vai demorar muito ainda para viver tudo isso. Ah, quando eu tiver 40 anos, ainda tem muito tempo. Só que depois eles se surpreendem porque passa assim, ó. Você pensar que não, já foi. Já 20 anos se passam. Só que lá na frente, imagina, tu conhece a pessoa, tá ali, um love, aquele amor, aquela coisa toda e tal. De repente tu percebe que está sendo ameaçada. Alguém começa a investir ali. Como é que vai ser a tua reação? Aí a gente vai pensar nesse fator tempo, que hoje pesa. Hoje pesa para você. Quando você tinha 20 anos, não pesava não. Tranquilo, eu sou muito superior e tal. Mas existe agora o tempo. Então, todos esses fatores são analisados. Então, essa ameaça, e sempre se pensa assim, é o outro, você não deveria fazer, andar desse jeito, ou estar em certos lugares. Esse risco, ele sempre vai acontecer. Sempre vai haver uma oportunidade, sempre vai ter gente. Se você é uma pessoa interessante, uma pessoa que comunicativa, inevitavelmente vai ter esse tipo de assédio. Se você for correr atrás disso, você vai enlouquecer. Aí por isso que é interessante fazer, você vai pirar a cabeça. Então, se você ficar o tempo todo controlando, você vai ver que você vai fadigar. Você vai transformar a sua vida num inferno e a vida do outro também. É. E aí, por mais que você tente fingir, achar que não, e tal, também não é deixar largar de mão. Mas também você não pode sufocar e nem fazer disso um pesadelo. Porque aí sim as coisas vão se desenrolar de um jeito que nem você vai aguentar. E nem você vai se reconhecer. Porque essa insegurança ela vai estar tanto. Ó, a Catarina, ela tinha dado boa noite antes, né? Mas eu estou dando agora. Catarina Veloso. Pessoa fantástica, viu? Gente finíssima. Ela está falando de João Pessoa.
João Pessoa. Obrigada. De João Pessoa. Minha próxima parada, viu? Pra eu conhecer. Ah, é? Ah, é uma cidade muito bonita, é verdade. Então, esse tipo de coisa vai gerar incômodo tanto para o ciumento como para a pessoa que está sendo vítima também. E aí me perguntam muito em consultório, poxa, mas é sempre essa criança interior, é sempre essa criança que se sente ameaçada, e aí a gente vai ter que voltar lá atrás para ver essa questão do abandono. Será que é sempre isso? Não. Muitas vezes pessoas que têm experiências de traição, elas também desenvolvem esse tipo de comportamento. De sempre achar que vão ser passadas para trás. Por quê? Porque já sofreram isso demais. Então, tem muitos relatos. Ah, eu era muito seguro, mas aí eu engatei, doutor, com uma pessoa e essa pessoa me traiu. Aí foi muito difícil para mim. Depois eu superei. Aí na segunda vez me traiu novamente. E aí, meu Deus, e agora? E a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, isso começa a virar uma realidade, vira uma crença para as pessoas. E aí, muitas vezes, e aí a gente vai perceber que o ciúme, ele está, inclusive, nas patologias, né? Na doença mental também. O próprio borderline, ele vem que é um transtorno de personalidade, ele vem carregado de um misto de ciúme também. Então, a gente começa a perceber o movimento patológico durante um surto, né? E as pessoas, para se darem conta do que está passando, elas não entendem que pode ser uma questão de surto, e até isso se dar conta e ter que ter um tratamento para isso, já estragaram a vida bastante. E aí, infelizmente, a coisa se desenrola de um jeito muito feio. E é o que a gente tem visto aí no dia a dia. No dia a dia. Eu tenho uma amiga que conta que tem uma outra amiga, olha só, as fofocas. O cachorro de um amigo meu, quer saber? Mas, assim, diz que quando ela tem as crises, né, de ciúme, ela quebra tudo em casa. Interessante. Olha só que interessante. Muitas vezes a pessoa, doutor, eu só atraio esse tipo de gente. Eu começo um relacionamento e aí eu vou ser traída, eu vou ser traída. Muitas vezes as pessoas buscam pessoas que têm uma tendência a trair para validar essa crença. Aí é onde a psicologia ela entra. Porque a gente não se dá conta disso, mas para validar que eu sou sempre traído, meu Deus, minha vida, coitado de mim e tal. Então vou sempre buscar, há uma repetição de padrão. Entendi. Tudo que é cíclico não é o outro, é você. E aí quando você, por exemplo, um surto, né? Você tem uma situação desesperadora, você perdeu o controle. E quando a gente perde o controle, a gente sai realmente de si. A gente não consegue, a gente fica fora do eixo. E ficar fora do eixo, você está ali, você pode ter qualquer tipo de comportamento. Um deles é sair quebrando tudo, que é uma forma de extravasar. É de colocar para fora. Agora se coloca para fora da pior maneira, né? Até porque hoje em dia tem celulares e todo mundo vai filmar a atuação, né? Quebrando as coisas. Se você vou lá no YouTube e ver lá cenas de filme, meu Deus do céu, você vai passar um dia vendo cenas, quebra-quebra, as mulheres quebrando o carro das pessoas. Olha, já chegou uma pergunta aí, ó. Uma pergunta, de Ana Maria. É a mesma que fez boa noite, Carol. O que fazer quando iniciamos um relacionamento já cheio de cobranças da parte do outro? Primeiro saber, assim, que relacionamento é esse? Que cobrança? De onde vem essa cobrança? Porque está tudo muito no início. Mal se conhecem. Então, assim, a pessoa já inicia com uma cobrança, você já identifica a insegurança da pessoa. Essa insegurança é da pessoa. Claro que existem acordos implícitos. Mas você só vai fazer se for assim, você só vai fazer se é desse jeito e tal. Você vê que essa pessoa ela precisa de um momento com um profissional. Sim. Por que agora? Se o momento agora é justamente de fortalecer esses laços. Para que essa cobrança? E aí você também vai pensar, eu preciso disso. Sim. É realmente isso que eu quero? Porque essa cobrança, e muitas vezes há um movimento, eu vou fazer agora para ele sentir confiança em mim. É um erro tremendo. E aí, não, porque é início. Funcionamento abusivo depois. Pois é, eu vou fazer porque agora eu sei que é início, então ele vai sentir a segurança, não vai fazer mais lá na frente. Isso é um erro. Isso é um erro. O sentimento, o gostar, o amor, ele é espontâneo, ele te deixa mais leve. Olha, para todo mundo que está ouvindo aí, quando você tiver numa relação e você se sentir meio preso, assim,
você não ser você, você não está se sentindo bem, você controlar seu movimento, controlar seu comportamento, tem algo errado. Tem algo errado. A gente tende a gostar mais da companhia do outro quando você é você mesmo. Quando você tira essa armadura, né, que você deixa e você fica leve. É maravilhoso você estar leve. Imagina uma pessoa do teu lado o tempo todo te cobrando. Quem foi que te ligou? Por que agora que tu olhou aí o celular? Como assim? Me mostre. Isso é coisa que você olha assim, puxa, que é isso, né? Então, até o limite do respeito, de você estar. Então, assim, quando a pessoa já inicia com muitas cobranças, se começar uma investigação, eu sugiro que aconselhe essa pessoa a buscar uma ajuda. Porque muitas vezes ele é vítima, não é ele. Ele já é uma vítima de algo lá do passado. Então, ele precisa se autoconhecer. O que é psicoterapia? É justamente a busca do autoconhecimento. E quando eu me entendo, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei onde eu estou, quando eu sei das minhas potencialidades e limitações, eu me conheço melhor, então eu sei até onde eu vou. Então eu não preciso necessariamente estar cedendo a esse tipo de coisa. Então vale aí, nesse caso, olhar mais para si e se perguntar, eu preciso realmente disso? O que é que o outro tem que eu preciso passar por isso? E ele sim precisa trabalhar isso. Então essa criança, esse eu dele aí, no caso, precisa ser trabalhado. E o bom é que tem tratamento para isso. E eu tenho certeza que tudo vai dar certo a partir do momento que você conseguir perceber isso. Isso mesmo. E aí eu queria já fazer aquela perguntinha que cabe aí. Como lidar, né, com um ciúme, aquele ciúme patológico, um ciumento patológico. Como lidar? Então, o interessante é que, como a gente falou, né, o ciúme, ele está presente, é natural as coisas acontecerem. Quando se torna patológico? Quando começa a alterar a sua vida, quando você começa a se sentir sufocado, muda a sua forma espontânea de ser e por aí vai. Agora, como é que eu vou lidar com essa situação? Primeira coisa, é aquela situação. Se você já é uma pessoa muito bem resolvida, você já vem se trabalhando, e quando eu digo se trabalhando, eu sou suspeito de falar, mas todo mundo em algum momento tem que ter um momento com um psicólogo. Né? Parece tendencioso. É tendencioso, mas a grande verdade é essa, meu amigo. A gente precisa, em algum momento, trabalhar alguns sentimentos, algumas situações. E quando você se trabalha, você vê que você não precisa desse tipo de coisa. Você não precisa estar passando por isso. Uma coisa é a dor da perda, uma coisa é a dor da rejeição, uma outra coisa é você se tornar ciumento o tempo todo. E aí a gente está falando do ciumento, no caso, não? A gente falou muito da vítima, mas o ciumento, ele percebe isso também. Então ele vai ter que olhar lá para trás. E aí, a primeira coisa, procure psicólogo. Ele tem as ferramentas e o conhecimento necessário para ajudar você, que nesse momento está vendo coisa que não existe. E quando eu digo está vendo, é porque vê mesmo. Vê. Vê a imagem, vê tudo. Distorce a realidade. Já vai ali no coraçãozinho, no seu coraçãozinho, te derrete por dentro. Aí você já vem com 5 pedras na mão e... Uma coisa interessante que eu vou falar aqui, que eu vou deixar até a dica, pessoal. Duvide muito das lágrimas, do choro. Por quê? Eu sei que aí tem gente aí para morrer com essa situação. Mas a lágrima vem quando não há mais, eu digo aquela lágrima de tipo assim, acredita em mim, não era isso que eu queria e tal. Quando acaba o repertório, eu não tenho mais como argumentar, eu vou para o comportamento primitivo, que é o choro. Então, é quase como aquela coisa, você tirar alguma coisa da criança, ela vai chorar. E aí, a pessoa que está passando pela situação tende a chorar porque não tem mais recursos, não tem mais como argumentar, não tem mais repertório para lhe convencer. E aí parte para o comportamento mais primitivo, que é justamente o choro. Então, esse pessoal que chora demais, né, para se explicar, não, veja, entenda, e vê que não está colando, já começa a chorar, duvide. Duvide, porque se é a verdade, se tem ali realmente uma estrutura, né, dentro daquele discurso, ele pode até chorar, mas por lamentar o fim, por você não naquele momento. Mas existe aí grandes possibilidades e o repertório acabou, e aí ele não tem mais nenhum recurso e só tende a chorar. E a gente vê isso em julgamentos, comportamento humano, propriamente dito. A gente vai perceber isso ao longo da vida, né? Então, como lidar com isso, no caso? Procure ajuda, se você está passando por isso, procure uma ajuda, tente se conhecer, pergunte o que esse sentimento está, por que essa insegurança?
Para que isso? O que é que isso vai somar na sua vida? O que é que está acontecendo? Por que que eu preciso tanto do outro para ser feliz? Por que que eu preciso realmente validar esse tipo de coisa? O que é que está faltando em mim? Eu preciso passar por isso? É isso que eu quero? Esse é o tipo de relação. Foi assim que eu me vi, correndo atrás de um, sempre achando que esse outro vai estar sempre... Eu só vou ser feliz se ele existir. Não é bem assim, né? E aí você mostra, você já vê que tem algo errado com você. Isso é sofrimento puro, mas se torna patológico por conta da insistência, da incidência, a perseguição é demais, tudo é demais, e você se vê num ciclo, e isso vai te adoecendo, vai deixando você mal, porque aí vem a questão da depressão, ansiedade, que vai surgir justamente por conta desse comportamento de perseguição. Aí vamos chegar naqueles finalmente lá que você falou anteriormente, que as pessoas chegam às vias de fato, agressões, e depois da agressão vai pedir desculpa, perdi a cabeça, não é bem assim. Veja que todo movimento já é patológico, todo movimento já é adoecedor, tanto para quem sente ciúme, que é extremamente desgastante, e quando a gente vai olhar lá para trás, tem uma construção de insegurança, tanto para quem está sofrendo esses ciúmes. E aí muitas vezes as pessoas têm que mudar de cidade, só começa a sofrer uma perseguição, e a vida vai desandando, né? Infelizmente. Infelizmente. A Natália Salomão perguntou assim: boa noite. Oi, Natália, boa noite. Como lidar com o ciúme dos irmãos? Ele tem 3 anos, tem TDAH, que é o autismo, né? O TDAH. É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Déficit de atenção, é isso mesmo, confundi. E só quer os pais para ele. E é agressivo com o irmão. E na escola ele não é agressivo. Interessante, porque há uma rivalidade aí, né? É natural que entre irmãos aconteça esse tipo de ciúme. Os pais vão dizer que não, mas sempre há um filho ali que se percebe uma certa predileção. Não, eu amo todos como igual, mas as crianças também percebem isso. As crianças percebem, inclusive o mais velho vai sofrer sempre. Porque esse pequenininho que vem, sempre tudo é para ele. Cuidado, seu irmão está dormindo, não faça barulho, né? Olha, aí o irmãozinho vai lá, bate no maior. Mãe, ele bateu em mim desde que ele é pequeno. Poxa, eu não tenho vez para nada. Ou seja, antes eu desfrutava de todo esse acolhimento, né, de todo esse nhenhenhen, era comigo. Eu era aquela criatura angelical que estava no braço de todo mundo. Agora chega esse aí e atrapalha com tudo? Como assim? Né? Tem algo errado. E aí eu começo a querer validar isso. Como? Através de birra, de malcriação. Porque é o único jeito que eu tenho de chamar a atenção. O outro lá, ele só precisa chegar. O menorzinho, quando ele chega, ele já chama. Aí todo mundo, fulano, sai daí, seu irmão está aí. Fulano, deixa isso aí, é do seu irmão. Aí ele faz, meu Deus, o outro chega, todo mundo se derrete. Eu chego, já levo grito. Como assim? Ele começa a desenvolver um comportamento até agressivo com o menorzinho. E como ele sabe que ele não pode fazer nada com relação a isso, ele começa a agir de uma forma antissocial. Ele começa a chamar a atenção dos pais. Poxa, mesmo eles batendo em mim, eles estão prestando atenção em mim. E aí é isso que a gente aconselha aos pais. Saber dosar essa situação. Né? Então, seu irmão, é isso aqui. Então, tem algo para o irmão, o outro também tem que ser validado. Então, assim, sempre demonstrar que o outro também é importante. Eu sei que o menorzinho, ele requer mais atenção e tal, mas não vamos esquecer do outro. Esse já está criado. Não está criado, não. Porque essa situação vai até na fase adulta. Hoje nós vemos aí muitos irmãos, aí na hora da discussão, irmãos adultos, aí vem aquela, você sempre foi o que eles gostaram mais, né? Eu sempre fui o rejeitado dessa família. Aí você observa a discussão, aí diz assim, eu me lembro que quando foi o dia das crianças do ano tal, você deu um presente melhor. Veja que essa dor, essa mágoa, já veio de um monte de tempo. E aí vão ter movimentos, como? Vai chegar uma hora que ele vai dizer assim, é melhor eu me aproximar dele. Porque se eu me aproximar dele, eles vão gostar também de mim. Aí você vê, inclusive nas crianças, você vai ver que essa criança começa a querer se aproximar do menor, tipo assim, demonstrar que gosta do irmão, mesmo contra a vontade, né? Mas porque, que legal, você está com seu irmão. Agora eles estão olhando para mim, né? Que maravilha. O ser humano tem essa rivalidade, né? Isso acontece, isso é natural. Então, a forma de lidar com isso, eu sei que a pergunta tem a ver com o TDAH, me parece que essa pessoa que está demonstrando isso tem o TDAH, não é isso? Isso. Mas o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade,
que também tem que ser avaliado, ele precisa ser assistido por equipe multidisciplinar para saber se realmente é isso. É TDAH, ou seja, então eu tenho déficit de atenção, mas com predomínio da hiperatividade ou da desatenção. Como é que isso se apresenta também? Então, tem formas de tratar isso, né? Tanto a hiperatividade como a desatenção, que não tem a ver nesse lado afetivo. Esse lado afetivo é do ser humano. O ser humano vai desenvolver isso. Então, assim, uma coisa, outra coisa é outra, né? Bem básico assim, mas a forma que você tem de suprir, de resolver essa situação, é justamente saber dosar essa importância. Não tá ali com o pequenininho, pega um dia, pega o maiorzinho e sai só com o maiorzinho. Não, hoje é seu dia, amanhã é sua. Ele vai se sentir super importante. Poxa, e eu achando que eles não me amavam, né? E tal. Aí tem que haver esse movimento também. A gente tem que saber equilibrar. Muitas vezes os pais deixam isso passar, infelizmente. Mas aí é bom procurar um profissional que traz esses toques também. E aí a gente está preparado para lidar com isso. Vai orientar. A Natália falou, verdade, quero mudar a situação. É isso aí, Natália. Tá vendo as dicas aí do Carol. Lorena, obrigada pela presença. Um beijo para você. Eu vi também que teve um comentário aqui, ó. A gente estava falando da questão, né, da possessividade, a autoridade constante que a pessoa controlar a outra. E a Ana Maria comentou, essa autoridade constante e impulsiva pode ser traços de psicopatia? Sim, também pode. Assim também como traços de transtornos afetivos e também transtornos de personalidade. Se bem que o psicopata, ele controla você de um jeito que você não percebe. Isso, alguns níveis de psicopatia. É sorrateiro. Oi? Inclusive, falar da psicopatia também é interessante, até para um outro tema aí, lá na frente, se você pensar aí. Nós temos uma listinha, né, Carol? Tem uma listinha, é verdade. Porque esses psicopatas, eles estão em todos os lugares, né? Então, existe o serial killer, que é raríssimo, existe o moderado e existe o mais leve. O mais leve são essas pessoas que se aproximam da gente, sempre querendo algum tipo de proveito, algo que você possa ofertar. Então, o psicopata, ele é muito inteligente, ele vai tirar as coisas de você, você nem vai perceber. Tanto que ele vai te envolver tanto, que você vai achar que o errado é você e o certo é ele. Só que ele tem... mas acontece. E ele tem a noção de que tudo isso... ele sabe o que ele está fazendo. Por isso que ele paga pelo crime. Aí é imputável. Agora, existem outros transtornos, surtos, inclusive psicóticos, essa coisa da insegurança. A pessoa também vai passar isso numa atitude patológica de autoridade. Você só vai fazer assim. Tem pessoas que vivem acorrentadas. Já houve casos de pacientes que ao redor da cama ao dormir colocava talco para ver se a esposa no meio da noite sairia, porque deixaria as pegadas. E se a gente for lá atrás, acontece. Aí se a gente for lá atrás, a gente vai ver também, inclusive, que os próprios cintos de castidade, cinturões de castidade, justamente para manter isso, pessoas eram acorrentadas, não podiam ter acesso ao mundo exterior, ficava sempre dentro de casa. Isso também traz esses traços de você é minha. E aí você começa a ver um relacionamento abusivo no sentido de autoridade. Você só vai fazer o que eu quero, você só vai até aqui, essa roupa não. Casos assim de mulheres que chegam em casa, eu já atendi muitos casais, de mulheres que chegam em casa com o cabelo muito arrumado, porque vão ter um evento, às vezes a festa das crianças é à noite, faz o cabelo, o marido, não, você tá muito bonita, vem cá, pega e bota embaixo do chuveiro. E a mulher, os prantos lá, porque passou a manhã e tinha o cabelo todo desfeito. Por que você quer parecer bonita desse jeito? Nada disso. Hoje não, outro dia eu pago para você. Só que o movimento é muito violento. É um movimento extremamente violento, né? É algo assim, ali naquele ato a pessoa morreu por dentro. Ou seja, a integridade, a autoestima. Por que eu não posso aparecer com o cabelo, né? E esse é um comportamento patológico. Essa pessoa precisa de tratamento. Muitas vezes vai entrar aí o tratamento medicamentoso também. A pessoa pode estar também com algum tipo de surto psicótico também, e achando que realmente como um delírio paranoide, que tudo é perseguição em cima dele, que todos estão olhando para a esposa dele. Algumas situações só acontecem com o uso do álcool, as pessoas perdem a noção da bebida e acham realmente que está acontecendo alguma coisa ali. Então tem muitos relatos por conta do álcool também,
Mas é um movimento patológico, infelizmente é um movimento patológico. Então, muita autoridade, muito controlador também, você vai ter que começar a pensar, é isso que eu quero, é dessa forma que eu quero viver, é isso que vale a pena na minha vida, e a pessoa começar a entender também e querer um tratamento psicológico, né, que é essa busca ao autoconhecimento. Eu tenho certeza que ele sofre com isso também. A gente acha que o ciumento não sofre, ele sofre sim, porque é um desgaste muito grande, tem que estar olhando, tem que estar perseguindo, tem que estar vendo isso e aquilo. É ruim para o casal, é ruim para todo mundo, inclusive para as crianças. Com certeza. A Ana Maria, obrigada, Carol. Melhor professor que eu já tive na minha vida. Live maravilhosa, esclarecedora. Obrigada, Ana Maria. Eu fico feliz de vocês estarem participando. Michele aí. Ela perguntou assim, a terapia com o irmão seria individual ou psicólogo consegue trabalhar com os irmãos juntos? Naquele caso lá, né? É muito bom essa pergunta, que a gente recebe muito essa coisa, tipo assim, eu posso tratar os dois irmãos, o bom seria no individual. E se os dois irmãos vão para a terapia, cada um vai ter o seu terapeuta. Mas, em contrapartida, existe também o terapeuta da família, que aí vai depender muito do movimento do que está acontecendo. Pode acontecer, mas nesse momento é interessantíssimo que aconteça de um profissional atender os pais, inclusive ele vai precisar de informações de como essa criança vem se comportando, mas para os dois é interessante que tenha um psicólogo para um e um psicólogo para o outro. Sim. Esse aí seria o melhor caminho nesse momento agora. Tá, bacana. A Lidiana Duarte tá assim, ó. Eu queria te fazer essa pergunta e ela fez. Valeu, Lidiana, obrigada. Não sinto ciúmes. A ausência total deste pode ser um problema também? Nossa! Muito boa essa pergunta. É muito boa. Veja só que interessante. Sim, é um indício de problema. Como? Não, eu discordo. Não, calma. Não tem como você viver. A partir do momento que nossa colega se sentir ameaçada, por exemplo, ela deve ter algo que ela sinta ciúme. Talvez ela esteja se direcionando ao cônjuge. Pode ser. Mas se ela tiver um filho, por exemplo, ela vai sentir ciúme do filho também. Se o filho for pequenininho, ela vai sentir um certo ciúme também. Se a criança for pro braço de uma outra pessoa, tia fulana, só quer saber de tia fulana agora, só tia fulana e tal. E algo, por menor que seja. Se você não demonstra ciúme, você pode estar entrando no quadro de narcisismo extremo. Como assim? Só você se basta? Só você é autossuficiente? Não é bem por aí. Pode sim. E isso também está no transtorno borderline. Se apresenta dessa forma. Só que precisa de investigação. É claro que ela fez a pergunta a nível de curiosidade, obviamente, né? Ela não está sendo tratada, né? E muito menos sendo colocada aqui na Berlinda. Mas eu sei que é uma pergunta curiosa, que dentro do relacionamento. Então, veja, estou vendo aqui ela aparecendo. Isso. Boa noite, Lidiana, mas assim, eu entendo quando ela diz assim, porque ela é uma pessoa muito segura. Ela é muito segura, mas não quer dizer necessariamente que ela não sinta o querer bem. Ela talvez não se sinta ameaçada que ela vai ser trocada. Isso, ela mas em algum momento... Pois é. E aí, isso também vai muito dessa coisa do eu me conheço, eu sei de mim. Não quer dizer necessariamente que ela seja desprovida desse sentimento. E aí sim seria um quadro realmente patológico também. Sim. Aí a Samira falou que conheceu uma pessoa que tinha ciúmes do namorado com a filha. E assim vai, né? A gente tem ciúmes muito comum. De avós. Gente, eu tinha ciúme da minha avó. Eu gostava muito de dormir com ela. Quando os outros primos falavam que ia dormir, mas eu ficava... Eu tinha um ciúme. Eu era a primeira a pegar minha trouxinha e ir lá pra cama dela. Não, sou eu que vai ficar. Você não. A vovó é minha. É coisa de criança, mas assim, tá vendo? A gente tem ciúme de tudo, gente. Assim, é o que você fala, né? Quando é ciúme mais tranquilinho, que tudo bem, mas quando passa a te incomodar, enfim. O Henrique falou assim... Sim. Um detalhe, só te cortando aí, né? Corte é Tramontina, né? Como você diz. Mas quando é que é saudável? Quando você sabe qual foi o agente causador. Uhum. E não é uma fantasia, um delírio.
Ah, eu fiquei com ciúme, aquele cara ficou lhe olhando, conversou demais ali, viu, com o fulano. Feita aquela cena da Ivete Sangalo, muito papinho aí, né? Tá muita Ah, conversa aí, né, meu irmão? É ai, muito assunto e tal. Ela sabia qual era o agente causador do ciúme. Esse é um ciúme saudável. Porque eu sei o que aconteceu e o que está ali se passando. É diferente de algo que eu esteja fantasiando, ou criando, ou sim, achando, ou tendo como ameaça algo realmente que é uma suposição, é algo que não tem realmente uma veracidade. Isso é é assombroso para qualquer pessoa, é um tormento. é um tormento. Ó, o Henrique falou assim, que foi acompanhado um tempo pelo Dr. Carol. E só tem que agradecer por tudo. Henrique, obrigada pela sua audiência. Obrigada por estar Que aqui. Gente, bom. adorando ver vocês aqui com a gente, ó. A Lélia fala, Lélia, minha amiga de perto, um beijo que mora no meu coração. Ela disse assim, eu sinto ciúme das minhas filhas, dos meus amigos e principalmente do cuidado que a minha mãe demonstra para os meus irmãos. Isso é normal? Ai, a gente falou mais cedo sobre isso. É verdade, é verdade. Mostra que ela tem sentimento, né? Porque é assim, ela compara esse nível de sentimento. Ela também não quer ficar para trás, ela também quer estar junto disso. É um sentimento tão bom estar ali com todos ali, né, naquela energia. E essa troca de energia é muito interessante, é vibrar na mesma frequência, que ela sente falta disso. É a forma que ela tem de externar, né? Beijos, minha amiga. Muito bom, viu? Ó, o Carol te explicou, tá vendo? São seus sentimentos, isso é muito bom. Ela é muito amorosa, né, Lélia? Ó, o Carlinhos, superação, entrando. O Carlinhos, sabe de onde é, ô, Carol? Meu amigo lá de Não. China. Olha aí que maravilha. Carlinhos. Seja bem-vindo, cara. Do Brasil inteiro por aqui, eu fico muito feliz. Carol, tá tão gostoso o nosso bate-papo, as pessoas interagindo conosco, então foi um sinal de que essa sintonia deu muito certo e a gente precisa muito realizá-la novamente. Nós precisamos fazer mais lives. Que bom. E aí, gente, ele me passou uma lista de temas e eu falei, não, eu quero fazer todos eles, então tá Foi. convocadíssimo pra gente fazer mais, viu? Então, eu tô muito Ah, que feliz. bom, eu fico muito feliz. A gente já deu o nosso horário. Quero agradecer a todos pela audiência. Eu vou deixar Ah, salvo. já deu. Olha só, deu uma Ah, hora. Mais de uma hora que nós estamos conversando. Passou tão rápido, não foi? é verdade, é verdade. Que bom, eu fico muito feliz, assim, pessoas interagindo. É um assunto realmente que rende bastante, né? Sim. Falar não só do comportamento humano, mas o ciúme especialmente, porque lida fala das inseguranças, né? E de tantas situações, até infelizmente desastrosas, que as pessoas têm por conta desse sentimento. Né? Então, que bom ter esse momento aqui com você, a gente se falando dessa maneira aqui, né? Que a gente só se falava via WhatsApp. Foi um prazer imenso estar aqui. Tete a tete, conversando, mesmo que virtual aqui. Mas, ó, É, muito feliz. Assim, são as coisas presentes que a vida nos proporciona, né? E te conhecer através de uma demanda de imprensa foi muito bom para mim. Bom para os meus seguidores. que Eu bom. tenho certeza que muita gente que me segue aqui vai seguir agora o Carol, tá? Todo mundo seguindo. E fiquem atentos, porque logo, logo a gente vai fazer uma nova live. Tá combinado, Carol? Combinado, combinadíssimo. Vai ser um prazer. Foi incrível, Lélia. Vou deixar salva a live, viu, amiga? Tá todo mundo elogiando aqui, ó. Parabéns, live Que bom. maravilhosa. Obrigada. Obrigada, Catarina, Jéssica, Eduardo. Obrigada, gente. Todos vocês. Ó, um grande beijo. Você quer deixar alguma consideração final, amigo? Quero sim. Mais uma vez agradecer, dizer que mesmo sendo uma situação, um momento humano, busquem sempre o crescimento interior, busquem sempre se trabalhar, né? Não se deixe manipular, seja por fatores externos ou fatores internos. Há sempre uma maneira, uma saída de buscar esse crescimento. Então fica a dica aí para vocês e quero dizer que mais uma vez foi um grande prazer, estou muito feliz. Que bom. Meu pai Reginaldo, um beijo. Minha sogra Terezinha, a Rilene. Gente, um beijo. Então, Carol, aguarde. Em breve faremos mais uma live. Obrigada, Ok. obrigada por
compartilhar tanta preciosidade hoje pra gente, tá? Com a gente. Ok. Beijo. Então, um beijo. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.